Se você quer investir em fundos imobiliários seguros, mas não sabe escolher, esse vídeo é justamente para você. É para quem vai construir uma carteira sólida que rende dividendos todos os meses. Se você ainda não investe em fundos imobiliários porque tem qualquer receio ou acha que precisa de muito dinheiro para investir, você está dando bobeira, perdendo tempo, e eu vou te mostrar por quê. Com menos de R$10, você já se torna sócio de grandes empreendimentos imobiliários e passa a receber dividendos todos os meses. Eu vou te mostrar desde como você localiza todos os documentos necessários para analisar um fundo imobiliário e vou destrinchar um relatório gerencial de cada um desses 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui especialmente para você hoje. Senta aí com calma e vamos lá. Só quero que você responda aqui o nosso quiz e a gente já passa para a lista dos fundos imobiliários. Se você pudesse investir hoje em apenas um ativo daqui para 10 anos, qual desses ativos você investiria? Em ações, letra B, em fundos imobiliários, ou você investiria em Bitcoin, ou letra D, caixinha do Nubank? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber o seu perfil de investidor. Agora vem aqui comigo que o primeiro fundo imobiliário da nossa lista é o HGLG11, um fundo imobiliário de logística. Ele está cotado em R$ 161,99 e ele valorizou nos últimos 12 meses 8,39% e por isso ele está com PVP de 1,06. E eu vou te mostrar aqui na prática o que é esse PVP aqui. Quer dizer que o preço do fundo imobiliário de R$ 161,99 ele está com 6% acima do seu valor de patrimônio. Pegando todos os imóveis desse fundo, somando todos eles, pegando o valor dele, quer dizer que ele está sendo vendido sobre esse valor. Ou seja, dá uma olhadinha aqui, ele está sendo vendido por esse preço e aqui embaixo temos o valor patrimonial por cota, que seria de R$ 152,83. Então hoje, comprando ele, você estaria pagando mais ou menos R$10 a mais que ele vale de acordo com o seu patrimônio e não de acordo com tudo que esse fundo te entrega, como eu vou te mostrar aqui. Veja aqui que esse fundo ele já está há muito tempo. Se a gente puxar o gráfico de 5 anos, aliás de 10 anos, vamos ver que esse fundo ele vem performando muito bem lá desde 2014, ele vem subindo muito. Ele tem aqui uma liquidez diária excelente, quer dizer que somando todas as negociações, existe a negociação de mais ou menos 11 milhões de reais todos os dias na Bolsa de Valores, apenas para esse fundo imobiliário. Então aqui é muito importante você ter a liquidez diária alta, porque assim você tem duas coisas. Uma, que você facilita a compra e venda. Se você quiser transformar o seu investimento novamente em dinheiro no seu bolso, você vai dar a ordem de venda e rapidamente você vai ter o seu dinheiro no seu bolso. E duas, porque assim você vai fazer com que o investidor que tem muita grana faça um aporte e com isso ele não movimente expressivamente o valor de cotação desse fundo. Porque se você pegar, por exemplo, um fundo que ele tem uma liquidez diária muito baixa e o cara ele tem muita grana e está investindo nesse fundo, ele pode muito bem sair do fundo e assim ele vai fazer com que o fundo ele tenha um valor de cotação modificado instantaneamente. E aqui a gente pode ver que ele valorizou nos últimos 12 meses 8,72. Aliás, aqui eu tinha falado errado. Aqui é o dividend yield dele, 8,39% é o que ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses. E aqui é o que ele valorizou no valor de cota. E como temos várias pessoas iniciantes aqui, eu preciso explicar. O dividend yield basicamente significa a porcentagem do que você investiu voltando para o seu bolso na forma de lucros. Ou seja, se você investiu lá R$100 nesse fundo, você teria dentro dos 12 meses R$8,39 novamente no seu bolso, que ele distribuiu na forma de lucro, na forma de dividendos. O HGLG11 é um fundo de um setor muito bom, setor logístico e galpões logísticos. Portanto, ele é um fundo de tijolo, está com uma vacância aqui controlada de 9,80%, parece que é muito alta, quase 10% de vacância, mas não é. Até uns 10% ainda é considerado bom, principalmente para esse fundo que ele tem vários imóveis, já vou te mostrar. Veja que ele tem 430 mil cotistas e um valor patrimonial de 5,16 bilhões de reais. E o seu último rendimento, o último dividendo pago por ele foi de R$1,10. Aqui veja que nos últimos 5 anos ele pagou em média 8,61% de dividendos e você pode ver esse gráfico aqui e talvez você não saiba, mas esses picos aqui que ele dá, quer dizer que ele está distribuindo o que ele tem
tem que distribuir no semestre. Por quê? Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuírem 95% semestralmente, 95% dos lucros, ou seja, dos seus aluguéis. Porém, em muitos fundos imobiliários de tijolos, eles acabam retendo dinheiro, eles pagam ali um valor mínimo todos os meses e eles deixam um certo valor acumulado, uma gordurinha, caso ocorra algum imprevisto, caso eles queiram fazer algum investimento a mais. Mas no final de cada semestre, ou seja, a cada mês de dezembro ou a cada mês de junho, esses fundos imobiliários eles acabam liberando e por isso esses fundos imobiliários eles são obrigados a liberar todo esse excesso para bater os 95% dos lucros que eles são obrigados por lei a distribuírem por cotistas. Por isso que eles têm esse pico aqui a cada 6 meses. E aqui você pode ver no gráfico de pagamentos de dividendos que ele tem uma boa entrega, uma constância de dividendos, inclusive de 2021 para cá ele subiu seus dividendos, e aqui a gente observa aqueles picos que eu acabei de falar, e aqui embaixo a gente vê a lista de imóveis do HGLG11. Você pode ver que ele tem 15 imóveis no estado de São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 em Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Portanto, é um bom fundo imobiliário porque ele tem diversificação em imóveis e também em estados. Ele tem muitos imóveis em muitos estados diferentes. Agora vamos lá que eu vou te ensinar como que a gente vai encontrar todos os documentos importantes para o cotista sobre qualquer fundo imobiliário. Você entra nesse site aqui, ó, no site Fundamentos, você vai procurar pelo fundo imobiliário aqui. No caso, já procurei HGLG11. Nessa página aqui, eu quero que você venha lá embaixo pesquisar documentos. Aqui a gente vai abrir essa página e aqui você tem acesso a todos os documentos do fundo imobiliário, inclusive temos aqui fato relevante para você acompanhar os informes periódicos e aqui os relatórios gerenciais, inclusive a gente vai abrir esse que foi entregue em dezembro de 2023, é o último relatório que a gente tem. Basta você clicar aqui e fazer o download. Agora vamos lá, aqui estamos dentro do relatório gerencial do HGLG11. Aqui você vai ver várias informações importantes sobre o fundo. Você tem o valor por cota atual do fundo imobiliário, aqui o valor patrimonial por cota dele de R$ 152, o valor total do fundo, o número de cotistas, o último rendimento por cota, a vacância, que é muito importante você sempre observar se ela está alta ou se ela está baixa. Aqui o valor por metro quadrado que esse fundo imobiliário cobra dos seus imóveis. Isso é importante para que você sempre confronte com outros fundos imobiliários do mesmo setor que você invista. Por exemplo, se eu pegar lá um fundo imobiliário do setor logístico, eu vou sempre comparar com o mesmo setor e aí eu vou ver se esse fundo imobiliário está cobrando mais ou se ele está cobrando menos por metro quadrado, e assim a gente ganha mais dinheiro dessa forma. E aqui o dividend yield dele dos últimos 12 meses. Mais abaixo você tem o comentário do gestor, que aqui é importante você ler, que você vai entender o que o gestor pretende fazer daqui para frente, como está o cenário macroeconômico, como que ele vê, qual a visão dele de investidor, e assim inclusive você aprende a analisar melhor o cenário macroeconômico. Aqui nós temos o resultado por cota desse fundo imobiliário aqui, e aqui eu gostaria de destacar que em janeiro, aqui ó, em dezembro de 2022 ele pagou 71 centavos por cota, depois em janeiro ele pagou R$1,99, porque ele teve esse pico aqui, o amarelo, já vou explicar o que é esse amarelo, depois 76 centavos, 1,10 porque teve mais um amarelinho aqui, depois você pode ver que teve mais um pico aqui de R$1,80 por causa do amarelo. O que é esse amarelo? Amarelo ele significa o ganho de capital. Basicamente o gestor desse fundo, ele é um gestor ativo, um profissional do ramo, e ele faz investimentos em outros fundos imobiliários. Quando esse fundo imobiliário ele realiza a venda, ou seja, ele comprou um fundo imobiliário mais barato, esse fundo ele valorizou e ele vendeu com um ganho. Esse ganho aqui, ele é um ganho de capital, portanto esse gestor ele está fazendo um serviço de trade para você. Se você investe no HGLG11, você está ganhando aqui com o trade sem fazer esforço algum, é o gestor fazendo esse serviço para você. Aqui é interessante a gente analisar essa tabela de rentabilidade do HGLG11. Você pode ver que ele confronta aqui o rendimento do IFIX, o rendimento do CDI e o rendimento do HGLG desde 2011 aqui, ó, desde março de 2011. A gente pode ver aqui que o CDI ficou aqui, essa linha que segue quase reta. O IFIX ele ficou aqui junto com o CDI e o HGLG11 ficou bem acima. Portanto, a performance dele foi de 486% desde 2011, enquanto o CDI ou o IFIX eles renderam mais ou menos ali 207%. Portanto, o HGLG rendeu mais do que o dobro do CDI. Aqui a liquidez desse fundo imobiliário, você pode ver que vem crescendo, que é muito importante você
você analisar também. A composição da carteira do HGLG11 aqui, ó, em milhões de reais, você pode ver aqui que em imóveis ele tem 4 bilhões 560 milhões de reais. Portanto, você pode ver que ele é majoritariamente de tijolo. Ele possui mais investimentos em imóveis. Não quer dizer que ele seja um fundo apenas investidor em imóveis. Quando o fundo imobiliário ele é majoritariamente de imóveis, a gente considera ele um fundo de tijolo, mas você pode ver aqui que ele tem 387 milhões de reais em fundos imobiliários, 254 milhões de reais em CRIs, portanto ele investe também em papel, 501 milhões de reais em LCI, 173 milhões em renda fixa. Aqui os imóveis dele, a distribuição que ele tem dentro de cada estado, e aqui temos a evolução da vacância física. Você pode ver que teve um período aqui que a vacância subiu bastante, aqui desde fevereiro de 2023 a julho de 2023, mas voltou a ficar bastante controlada na casa dos 10% a partir de agosto de 2023, o que significa que o gestor está fazendo sim um bom trabalho de controle de vacância. Aqui a gente vê que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário vencem aqui para mais de 2027, além de 2027, o que é muito bom. E aqui a alavancagem do fundo. Sempre que você for investir num fundo imobiliário, você tem que analisar a alavancagem que ele tem, porque assim você vê qual que é a projeção dele, se ele está muito endividado ou não. Até porque um fundo imobiliário muito endividado, provavelmente ele vai ter que fazer uma subscrição, ele vai ter que abrir mais cotas, dividir a sua cota com outras pessoas para que essas pessoas elas apliquem mais dinheiro no fundo imobiliário e assim eles consigam saldar as suas dívidas. E aqui a gente pode ver que existe um bom controle de alavancagem, está na casa dos 12,6% e a projeção é de que caia muito aqui para 4,3% até 2033. E veja que aqui embaixo o gestor nos diz os principais eventos do fundo imobiliário. Lá em junho de 2023 teve aqui a aquisição de um terreno, lá em julho teve venda de um imóvel, compra de outros ativos aqui de um outro fundo imobiliário, enfim, aqui você pode acompanhar dentro do seu relatório gerencial tudo que vem sendo feito, tudo que vem acontecendo dentro do fundo imobiliário. Eu te ensinei aqui de uma forma prática de como você encontrar os últimos documentos de um fundo imobiliário. São coisas que você pode procurar por qualquer curso por aí, que eu tenho certeza que a maioria não vai te ensinar. Por isso, a única coisa que eu te peço em troca aqui, te entregando tudo isso, é que você deixe o like aí no vídeo e comente alguma coisa, que assim você já retribui bastante pro meu trabalho, para todo esse trabalho que eu tive de preparar esse vídeo especialmente para você. Então clique em curtir. Vamos agora para o segundo fundo imobiliário da nossa lista, que é o KNRI11. O KNRI11 está cotado em R$ 164,08. Seria um fundo imobiliário que com certeza eu teria se eu estivesse começando a investir. Inclusive eu tenho ele na minha carteira. Ele pagou nos últimos 12 meses 7,38% de dividendos. Está com PVP aqui de 1,03, liquidez diária excelente de quase 4 milhões de reais e ele valorizou nos últimos 12 meses mais de 27%. Você pode ver aqui a mesma coisa, nos últimos 10 anos ele cresceu bastante e com constância. Aqui o valor patrimonial por cota dele é de R$ 159,71 e ele está sendo negociado a R$ 163,95. Veja que ele é um fundo imobiliário também do tipo de tijolo, mas aqui ele não é apenas logístico, ele é um fundo híbrido, ele possui aqui investimentos de renda urbana, ele possui galpões logísticos, enfim, ele é um fundo mais diversificado, ele está com uma vacância de 3,13%, uma vacância excelentemente controlada, valor patrimonial de quase 4 bilhões de reais e 262 mil cotistas. O último rendimento que ele pagou foi de R$1. Aqui temos a frequência de pagamento de dividendos dele também. Nos últimos 5 anos, a média de dividendos dele foi de 7%. E aqui temos um crescimento aqui desde 2021, um crescimento de pagamento de dividendos, que é um ponto positivo para o cotista. E aqui embaixo a gente vê a lista de imóveis dele. A gente vê 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Portanto, ele tem aqui 20 imóveis, é um fundo bem diversificado também. E agora vamos olhar rapidamente aqui o relatório gerencial dele, que tem 10 páginas. Aqui o gestor começa falando com você sobre o fundo. É importante você ler se você investe nesse fundo. A vacância física aqui desse imóvel é importante a gente observar que estava aqui na casa dos 3%, hoje está na casa dos 2,5%, o que é muito positivo, bastante controlada. Aqui a gente vê que o fundo ele possui mais de 95 inquilinos, o que é uma boa diversificação para a gente, e ele tem aqui vários segmentos diferentes, vários setores diferentes de indústria, logística, tecnologia, engenharia, enfim, são vários, bem diversificado. Aqui são os imóveis
dele, 20 imóveis. Mais para baixo você pode ver inclusive o valor de avaliação para cada imóvel que ele possui. E aqui em dezembro a gente pode ver o que é muito positivo, que esse fundo imobiliário ele teve um resultado aqui de 25,7 bilhões de reais, mas ele distribuiu aqui 24 bilhões, ou seja, ele distribuiu menos, ele acabou retendo um pouco de caixa, o que é muito positivo. E aqui embaixo você pode ler ainda os diferenciais do ativo que o gestor apresenta para você. Agora vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário aqui, que com certeza teria em carteira, que é um fundo imobiliário que todo mundo deve ter na sua carteira de investimentos, mas eu só preciso te avisar que temos aqui no canal a nossa área de membros. Eu te convido a fazer parte da nossa área de membros, onde lá você apoia o canal, além de ter acesso a várias planilhas para investir melhor, e ao nosso grupo do WhatsApp. Dá uma conferida lá na página inicial do canal do YouTube. O nosso terceiro fundo imobiliário é um fundo de shopping, é o MAL11, ele está cotado em R$ 118,27. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,15% de dividendos e ele está descontado aqui com PVP abaixo de 1, quer dizer que ele está com 1% de desconto, está com 0,99, uma boa liquidez diária também, e valorizou quase 28% nos últimos 12 meses. Você pode ver que o valor patrimonial por cota dele seria de R$ 119,22 e você pagaria hoje nele R$ 118,35, está comprando ele com desconto. Aqui, como eu falei, ele é um fundo do segmento de shopping, fundo de tijolo, tem 131 mil cotistas, um valor patrimonial aqui de mais de R$ 1 bilhão e o último rendimento dele, o último dividendo, foi de 80 centavos por cota. Aqui a frequência de pagamentos dele, você pode ver uma constância, inclusive crescendo. Aqui foi aquele período lá de pandemia, que foi um período mais difícil, os shoppings sofreram bastante, mas você pode ver que mesmo assim o MAL11 ele não deixou de pagar nesse período, ele pagou menos, mas ele pagou dividendos. E esse fundo imobiliário ele tem 9 shoppings aqui, você pode ver que ele tem 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia, uma boa diversificação de shoppings. Agora, olhando aqui o relatório gerencial dele, você pode ver várias coisas interessantes. Temos 28 páginas, aqui os seus dados que eu acabei de falar para você aqui no site do Investidor 10, e aqui você pode ver que ele tem a constância de pagamento de dividendos. Nessa barrinha azul claro aqui ele mostra o valor que foi realmente distribuído, e nas barrinhas azul escuro, interessante você analisar que ele tem um valor sempre acumulado todos os meses. Aqui, analisando a performance do MAL11 contra o IFIX e contra o CDI, você pode ver que o MAL11 ele está acima dos dois, ele está ganhando em performance, e isso comparando valorização junto com reinvestimento dos seus dividendos. Você pode ver que o MAL11 ele está ganhando CDI e ganhando IFIX. Aqui você pode ver o portfólio de shoppings, inclusive o valor que foi pago aqui em cada shopping, vários dados sobre os shoppings. E aqui para baixo você pode ler com calma, ver cada um dos shoppings. Você tem inclusive e-mail, caso você queira saber qualquer coisa sobre o shopping, ele disponibiliza de cada um para você. Tem até o Instagram de cada um dos shoppings. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu te ensinei muita coisa aqui de curso pago, te disponibilizei gratuitamente. Eu te convido a se inscrever e ativar as notificações no canal para não perder nenhum vídeo novo daqui. Nós temos 4 vídeos por semana, e se quiser aprender mais lá no dia a dia, eu posto todos os dias lá no Instagram. Tá aqui do meu lado, basta você me seguir lá no Instagram. E não esquece de deixar o like no vídeo, isso é muito importante. Agora eu quero que você clique nesse vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado, que é um vídeo que eu compartilhei aqui no canal. Muita gente adorou esse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele também. Clica e a gente já se vê nele aqui agora.